Capítulo 47. Olha o pêssego! Deliciosos pêssegos ingleses! Nada daquele lixo francês. Pêssegos doces de Dorset. Quem vai querer? Quem vai comprar? A voz de Joe soava clara e potente pela Bruton Street, no elegante Mayfair. Já era quase meio-dia, o sol estava a pino e a temperatura acima de 30 graus, altíssima para Londres. Ele estava molhado de suor. Sua camisa, colada às costas, seu lenço azul amarrado ao pescoço encharcado, saíra de Covent Garden do amanhecer. E agora seus músculos doíam pelo esforço que fazia ao empurrar o carrinho. Sentia-se exausto, mas feliz. Ele estava com 7 libras no bolso, sendo que 2 já eram lucro. E tinha mais 2 libras escondidas debaixo de uma tábua solta, na cocheira de Baxter. Embora tivesse largado o trabalho com Ed Akers para começar o seu próprio negócio, Ed permitiu que ele dormisse no celeiro, contanto que continuasse alimentando Baxter. Joe ficou feliz com isso, não queria pagar por um quarto. Preferia não gastar qualquer penny que pudesse ser poupado. Eram as suas economias para a passagem de Nova York. Ele calculava que precisaria de mais ou menos 6 para a passagem de ida e volta, mais 6 libras para se sustentar enquanto estava lá, e outras 6 para 2 passagens extras só de volta. 18 libras era muito dinheiro, mas ele teria que pagar pela comida e estadia enquanto estivesse procurando por Fiona e não fazia ideia do tempo que levaria para encontrá-la. Talvez somente uns poucos dias, mas quem sabe até semanas. E quando a encontrasse, se por algum milagre ela não o despachasse, se aquele coração ferido ainda guardasse um pouco de amor por ele, e pudesse convencê-la a lhe dar uma segunda chance e voltar para a Inglaterra com ele, se assim fosse, ele tinha que ter certeza de que teria dinheiro suficiente para pagar as passagens de volta para ela e Simi. Ei, Joe Bristol, olhe aqui. Joe voltou-se na direção da voz. Era Emma Hurley, da Casa 20, uma copeira, uma garota de uns 14 anos que viera de Devon para trabalhar em Londres e pensava que tudo era uma grande aventura. Estava parada no portão de entrada da criadagem e usava um vestido cinza de punhos, golas e bata brancos. Joe sorriu e empurrou o carrinho até ela. Ele gostava de Emma. Era uma garota corada e falante. Só a conhecia há 2 semanas e já sabia tudo o que acontecia no número 20. O patrão dela era bobo, a patroa uma fera. A cozinheira e o mordomo viviam às turras, e o novo copeiro era lindo. Emma era um verdadeiro jornal ambulante. Falava de tudo para quem quer que fosse, inclusive dele. Ela falou dele para as amigas, criadas e babás das casas vizinhas, e estas para as cozinheiras, de modo que, graças a Emma, agora tinha 1 dúzia de novos fregueses só na Bruton Street. A garota nova arruinou a couve-flor gratinada da cozinheira, ela disse, rindo a valer. Deixou tudo queimar. A cozinheira encheu os ouvidos dela. Você não faz ideia do que ela disse, Joe. Vou querer 2 couves-flores, está bem? E um molho de salsinha. Ah, e alguns pêssegos. 2,5 kg, por favor. A patroa acabou de pedir sorvete de pêssego para a sobremesa do jantar desta noite. Ela é tão generosa por nos ter falado isso agora, não é? Vai ser um milagre se o sorvete gelar a tempo. A cozinheira ficou lívida por causa da couve-flor. Já ia mandar uma de nós para a quitanda, quando falei que você chegaria a qualquer momento. Você salvou a vida daquela pobre garota, salvou sim.
Joe selecionou os pedidos de Emma. Depois que ela o pagou e recebeu o troco, ele colocou um generoso saco de morangos na mão dela. Esses são para você, Em. Não conta para a cozinheira. Ele escancarou um sorriso para ela. Talvez você possa compartilhá-los com um certo criado bonitão. Terminei com ele, Joe. Eu o flagrei paquerando a arrumadeira. Vou dividir com a Sarah, a garota nova. A cozinheira mandou que ela esfregasse o chão da copa como castigo. Ela vai precisar de um agrado esta noite, quer dizer, se estiver viva para ver estes morangos. Emma, onde você está, menina? Depressa! Uma voz chamou de dentro da casa. É melhor que eu vá, você também, Joe. A Elsie da casa 22 está acenando para você. Até amanhã. Tchau. E obrigada pelos morangos. Joe se despediu e saiu. Fez mais 7 paradas na Bruton Street antes de seguir para Beckerley Square. As pilhas de frutas, legumes e verduras em seu carrinho vermelho, com as palavras Montagues, onde qualidade e conveniência se encontram, nas laterais já tinham diminuído consideravelmente. Ele estava com medo de ficar sem sotaque, sem estoque, antes de terminar sua rota. As vendas tinham sido boas naquela manhã. Seu plano começava a decolar. No início, ele se viu desencorajado. Sua ideia não foi apreendida de maneira correta. Levou algum tempo para convencer as cozinheiras e suas ajudantes de que ele não era o rapaz de entregas de alguma loja, e sim o que levava as mercadorias em domicílio. As melhores mercadorias, não se esqueça, e não aqueles repolhos velhos que o quitandeiro costumava jogar fora, livrando-as de uma viagem, acudindo-as nas necessidades delas. Agora ele era aguardado em muitos lugares, e geralmente com impaciência, com os pés batendo no chão, e até com desaforos quando ele atrasava. Seus preços eram um pouco mais altos do que os dos estabelecimentos da redondeza, uma vez que ele só vendia mercadoria de primeira qualidade, mas nenhuma de suas freguesas reclamava. Elas sabiam reconhecer mercadorias de qualidade. Ele se deteve por alguns segundos no alto da Beckerley Square para secar a testa. O carrinho era pesado. Media cerca de 1,5 metros de comprimento por 1 metro de largura, com 2 rodas na dianteira, 2 na traseira e um par de pegadores na extremidade. Um freio o impedia de rolar abaixo nas ladeiras. Não era fácil manobrá-lo, especialmente quando estava apinhado de mercadorias. Um pônei e uma carroça seriam uma baita melhoria. Ele poderia carregar mais mercadorias e se movimentar com mais rapidez. Com o tempo, teria uma carroça maior, mas só depois de seu retorno da América. E quando a tivesse, ele contrataria seu irmão Jimmy para empurrar o carrinho numa segunda rota. Formaria uma frota e ampliaria as rotas, e depois um dia teria uma loja. A loja com que ele sempre sonhou. E talvez, quem sabe, poderia até desfrutá-la com a garota dos seus sonhos. Ele sentia que o carrinho ficava ainda mais pesado à medida que terminava sua rota, mas não se importava. Depois de um longo tempo, pela primeira vez, estava esperançoso, e essa esperança o fortalecia. Era como se pudesse empurrar o carrinho por todo o Mayfair, por toda a Londres, por todo o país, até mesmo por toda a Escócia, se fosse o caso, para trazer Fiona de volta. Morangos doces e vermelhos, ele gritava. Para pôr no pudim, na torta. Venham ver, senhoras, não sejam tímidas. Ele já estava com 4 libras. Se tivesse sorte e os negócios continuassem bons, ele teria as 18 libras de que precisava para ir para Nova York e lá encontraria Fiona. Conversaria com ela e faria com que o ouvisse. Faria com que ela
entendesse o quanto lamentava por tudo o que fizera, diria que o seu desejo era passar o resto da vida ao lado dela. Diria que a amava muito e que tentaria de todas as maneiras fazer com que ela o amasse outra vez. Ele tinha que fazer isso. Ela era a coisa que ele mais desejava no mundo e só se importava com ela. Ele se perdera de vista uma vez e com isso a perdera. Talvez tivesse a chance de tê-la de volta, uma chance que ele mesmo sabia não merecer, mas que desta vez agarraria com unhas e dentes. Capítulo 48. Martin! Gritou Will para o cocheiro da escada do prédio da prefeitura. Para o meu escritório, o mais rápido possível. Você ganhará uma nota de $10 se me fizer chegar antes da hora. Ele entrou apressado na carruagem e fechou a porta. Martin estalou o chicote. Tinha 10 minutos para percorrer 30 quarteirões. Tão logo disparou com a carruagem, Will largou-se no assento e soltou um berro exultante. Era dele. Ele acabou ganhando. Obtivera o contrato para a primeira via subterrânea de Nova York. Depois de anos de planejamento e meses de tentativas para provar que o seu plano era melhor que o de Auguste Belmont, ele finalmente convenceu o prefeito e seus conselheiros a finalizar o projeto. Estava com o documento, assinado e selado, no bolso do paletó. A escavação começaria em menos de um mês. Depois de todo o tempo e esforço que jogara neste projeto, de todo o dinheiro gasto, ele finalmente tinha o aval para começar. Não via a hora de contar para os filhos que o contrato era deles. Eles ficariam extasiados. Essa conquista era de vital importância para Will Jr. Ele se dedicara demais ao projeto. Will imaginava a expressão que ele faria, seus urros de alegria quando soubesse da notícia. E depois de contar para os filhos, ele contaria para Fiona. Há dias que não havia. 2 semanas, para ser exato. A negociação do contrato do metrô tomara cada minuto desses dias. E ela também estava ocupada com a nova aquisição, a casa na Irving Place, e não tinha tempo livre. Mas nesse dia, ele a veria à noite e a levaria para jantar. Por mais que ela protestasse, por mais que alegasse estar sem tempo, essa noite eles celebrariam, somente os dois. Claro que Nick estaria disponível para acompanhá-los. Ele era mais fácil de se livrar que Mary. Will mal podia esperar para estar com Fiona, sentar-se à mesa à sua frente e contemplar aqueles deslumbrantes olhos de safira e, mais tarde, tomá-la nos braços, mesmo que ela não quisesse ir além. Recostou-se no banco e fechou os olhos, lembrando-se da noite em que quis fazer amor com ela. Pensava nisso com muita constância. Ardia de desejo ao se lembrar dos lábios suaves dela, da pele desnuda daquele corpo. Só pensar em como ela estava linda naquela noite, com os cabelos soltos, ele sentia as pernas bambeando. Desejava como nunca desejou outra mulher em toda a sua vida. E ele tinha precipitado as coisas, deixou-a assustada. Fora um bronco, cercando-a como um cachorro, querendo que fosse para a cama com ele, sem nem mesmo dizer o que sentia por ela, antes mesmo de dizer que a amava. Ela não era como as suas amantes, mulheres mundanas e sofisticadas, dispostas a terem um caso. Era uma garota de 18 anos, inexperiente e insegura de si mesma, e igualmente insegura quanto a ele. A coisa que mais o aborrecia é que ela também o quis. Ele sentiu isso no seu beijo, como ela se agarrou nele.
Ele tinha feito com que ela o quisesse e arruinou tudo quando demonstrou toda a finura, toda a sensibilidade de um touro no cio. Ele havia dormido com quantas mulheres que não amava. E agora que estava apaixonado, caído de amor por uma, ela não dormiria com ele. Não depois de como ele se comportou. Não até que se casasse com ela. E esperar até que ele a apresentasse para a sua família. E ainda teria que esperar que Will Júnior assimilasse a ideia de que ele cortejava uma mulher de outra classe. O garoto estava com o pé atrás, preocupado com a possibilidade de um escândalo, com os efeitos de um escândalo sobre o contrato do metrô. O contrato do metrô. Will encostou-se ereto no banco. Agora o contrato do metrô era seu. Ele não só provou que Belmont estava errado, como também fez o mesmo com seu filho. As objeções de Will Júnior a Fiona eram inteiramente infundadas. O relacionamento deles não causara escândalos. Ela não tinha afetado nem o prefeito nem os possíveis investidores. Na hora em que mostrasse o contrato para o filho, ele certamente cairia em si e deixaria de ter um comportamento truculento e assentiria em conhecer Fiona. Afinal, levou 45 anos para encontrar a mulher que ele amava. Quem podia saber quanto tempo ele viveria? Ele satisfizera as demandas de sua família e, tendo ganhado o projeto do metrô, proporcionaria mais renda e maior prestígio aos filhos. Agora era o momento de ter o que queria. Ele bateu na janela que o separava do cocheiro. Pois não, senhor, o que é? Perguntou Martin, abrindo a janela. Eu tenho que dar uma parada antes de seguir para o escritório. Martin mostrou um semblante contrariado. Não se preocupe, Martin, os $10 ainda são seus. Leve-me até Union Square. Onde, senhor? Union Square. Qual endereço, senhor? Para a Tiffany's, Martin. Depressa. Você sabe que o Peter Hilton acha que nós somos um casal, disse Nick para Fiona do topo de uma escada de madeira. Experimentava diferentes cores em uma das paredes, embora estivesse mais coberto de tinta que qualquer outra. Li a coluna dele de hoje. Fez comentários a respeito de nossa sociedade no negócio, dos seus planos para o salão de chá e dos meus para a galeria, e completou afirmando que somos sócios no amor há muito tempo. Tomara que o Will fique com ciúmes. Você acha que isso vai acontecer? Se for assim, faremos um duelo por você, Fi. Imagine, pistolas ao amanhecer. Não é excitante? Peter Hilton é um idiota e você é outro, disse Fiona, tirando um balde de gelo de uma caixa. Estava suada e suja, com as mangas arregaçadas e a saia amarrada. Seus pés doíam e transpiravam porque estiveram calçados nas botas o dia inteiro. E horas antes ela se livrara das botas e das meias. Era um balde pesado e ricamente ornamentado com figuras de flores e animais, tendo 2 cabeças de baco como alças. O que isso está fazendo aqui? Ela perguntou. Achei que tínhamos decidido não comprá-lo. Nós decidimos comprá-lo. Nós? Ou você? Parece que aqui será um salão de chá, Nick. Isso não tem utilidade para mim. Tente imaginá-lo sobre o aparador dourado que encontramos, polido e cheio de morangos no verão ou no Natal, repleto de uvas e romãs caramelizadas. Ficará deslumbrante, fi. Além disso, não é nem americano, nem de 1850, como afirmou o antiquário. Ele é inglês. É um George III e vale o dobro do que pagamos. Fiona suspirou. Colocou o balde de gelo no chão e começou a revirar o fundo da caixa. As compras que eles tinham feito numa loja de antiguidades em East Side tinham chegado pela manhã. E agora ela as desempacotava.
Tirou da caixa um conjunto de pratinhos de prata que estava enfiado dentro do balde. Nick ia insistir a que ela o comprasse. Eles o acharam entre as coisas recém-chegadas de uma mansão da Madison Avenue, cujo dono tinha falecido. Enquanto Nick se encarregava da porcelana e da roupa de cama e mesa, ela vasculhava a prataria. Encontrou 3 baixelas incompletas e uma baixela de prata de lei completa, e decidiu-se pela última. Não era tão boa quanto as outras 3, mas pelo menos combinava. Não seja banal, disse Nick. Combinar prataria é coisa de maître de novo rico. Leve as 3 baixelas incompletas. Enquanto os operários trabalhavam na casa nas últimas 2 semanas, Fiona e Nick percorriam antiquários e brechós em busca do que precisavam. Encontraram peças de mobiliário maravilhosas, 2 escrivaninhas de ébano e 2 poltronas idênticas para Nick, e canapés de damasco para o conforto dos clientes dele. E para Fiona, um aparador dourado, estilo Luís XV, para guardar bolos e itens de confeitaria, cadeiras com recosto alto, mesinhas de chá estilo Rainha Anne, móveis de ferro para o jardim, porcelana Limoges, roupa de mesa de linho frete e 4 pares de cortinas acetinadas seminovas com um lindo tom verde claro, tudo isso por uma fração do que se teria que pagar se fossem novos. A obra no número 32 da Irving Place progredia de maneira acelerada, embora não sem os ocasionais desastres imprevistos. Um cano de descarga enferrujado, uma goteira no telhado e vigas destruídas pelos cupins. A casa consumia com muita rapidez o dinheiro do empréstimo que ela pegara no First Merchants, e isso a deixava aflita. Comandar os operários, obrigá-los a fazer exatamente o que ela queria e, por vezes, ter que repetir as ordens, era algo que a deixava exasperada. E ter que transitar diversas vezes entre a Avenida 8 e a Irving Place a deixava exaurida. Mesmo assim, ela se sentia incrivelmente feliz. Dormia e acordava excitada toda manhã, pensando no seu salão de chá, no seu rosa chá, em como ele ficaria extraordinário. E todo dia, quando chegava lá, ela rapidamente percorria os cômodos para ver o que tinha ficado pronto no dia anterior, e seu coração se enchia de orgulho e alegria. O rosa chá era seu filho. Ela concebera e nutrira a ideia e logo haveria desabrochar. Diferentemente do armazém, o salão de chá era seu, só seu. O que acha da cor, fi? Chamou Nick do seu poleiro. Naquele dia eles tinham estado bem cedo com o pintor e Nick mandou que ele fizesse misturas para as paredes dele e dela. Eu quero um branco suave para minha galeria e um verde primaveril para o acabamento de portas, janelas e rodapés, ele disse para o homem. Não muito verde, nem muito amarelo. Suave, mas não suave a ponto de não aparecer. Algo assim, próximo da cor do aipo, mas com um toque de bege. E para o salão de chá é preciso uma cor creme com um leve tom de rosa, um rosado feminino, nada muito rosa nem muito laranja. Alguma coisa no tom de uma pétala de rosa, não de um damasco. Fiona desconfiou que o homem sentia gana de matá-lo. Ela olhou para as amostras de cores nas paredes e escolheu a mais suave, um bege aconchegante com um leve toque de rosa. Essa também é a minha favorita, ele disse. Ela o olhou e reparou nas olheiras escuras sob os seus olhos. Já eram quase 9 horas. Já estavam ali há mais de 12 horas.
Vamos embora agora mesmo, você precisa dormir. Mas eu ainda não terminei, ele protestou. Amanhã você termina, você está cansado. Está com cara de exausto, não quero ver você se exaurindo tanto, Nick. Estou falando sério. Você sabe bem o que aconteceu na última vez, mas eu estou bem. Nicholas Soames, você não poderá abrir a galeria se estiver morto, ela disse com veemência. Ele acatou as palavras dela e desceu da escada. Tampou as latas de tinta e colocou os pincéis numa jarra de solvente. E você? Você também precisa descansar, ele disse. Não demorarei muito, vou desempacotar algumas coisas e depois volto para casa. Nick lhe deu um beijo de boa noite, manchando o rosto dela de tinta, e subiu para os seus aposentos. Tão logo ele saiu, Fiona alongou seus membros cansados, tentando relaxar a musculatura. Estava quase acabando de desempacotar quando um movimento no jardim chamou sua atenção. Eram as rosas. Das novas janelas já instaladas, podia vê-las, balançando ao sabor da brisa da noite. Incapaz de resistir, ela saiu. Aquelas rosas eram criaturas dela e Fiona pertencia a elas. À medida que percorria o jardim, imaginava que o balanço das rosas era uma acolhida especial para ela. O céu estava claro e cheio de estrelas. O ar esfriava e a grama afofava seus pés descalços. O aroma de uma rosa mais próxima deixou-a inebriada. Ela aninhava o botão amarelo tênue em seu rosto, desfrutando a maciez das pétalas, quando ouviu o som de passos atrás de si. Não se voltou. Ela sabia quem era. Pensei que já tinha mandado você para a cama. O que está fazendo aqui? Essa acolhida não foi das melhores, não é? Fiona virou-se com rapidez. Will! Ela exclamou. Fazia dias que não o encontrava. O Nick me deixou entrar. Toquei a campainha errada. Mas olhe só você! Ele exclamou, rindo e procurando uma parte limpa no rosto dela para beijá-la. Você está imunda. Estou pensando em levá-la para jantar, para celebrar, mas, do jeito que está, duvido que alguém do Delmônicos deixe você entrar. Acho que seria barrada até num botequim vagabundo, mas o que você andou fazendo? Trabalhei aqui o dia inteiro, o lugar está entupido de poeira. E para completar, o Nick me sujou de tinta. O que estamos celebrando? Will escancarou um sorriso. A via subterrânea McLean. Conseguimos o contrato. Fiona exultou de alegria, genuinamente feliz por ele. Ela sabia o quanto ele se esforçara e como isso lhe era importante. Oh, Will, parabéns! Estou tão contente por você. Ele ergueu-a nos braços, com os protestos dela de que iria sujá-la, e girou com ela. Quando a pôs no chão, ela o pegou pela mão e o levou para ver o banco de ferro que tinha comprado. Conte tudo. Quero saber de todos os detalhes. Ele descreveu as 2 últimas semanas, todo o trabalho, todas as reuniões e argumentações e persuasões. Falou sobre aquele dia, o que havia sentido quando finalmente o prefeito lhe disse que o projeto dele saíra vitorioso, como os filhos receberam a notícia quando ele chegou com as boas novas, como o filho mais velho insistiu para que todos fossem brindar no Union Club, e como acabaram bêbados, só um pouco bêbados. Ele próprio ainda estava meio bêbado e ainda Will Jr.
Se desculpou pelo péssimo comportamento que teve e, como ele disse que queria conhecer Fiona, sugerindo que o pai a levasse para a casa de campo para que ela conhecesse a família inteira. Fiona ficou surpresa e grata quando soube que o rapaz havia mudado de ideia. Isso significava que finalmente ele aceitava o relacionamento deles. Ela sabia o quanto a recusa do filho feria o pai, mas isso não a fez se sentir inteiramente bem. Vamos neste fim de semana, disse Will. Leve Nick, Mary e um batalhão inteiro de policiais como acompanhantes, caso isso deixe o seu tio feliz. Eu adoraria, Will, mas marquei com os pintores para que começasse a pintar no sábado. Que tal no outro fim de semana? Não, terá que ser neste fim de semana, eu insisto. Ele pegou a mão dela e, com seu lenço, retirou algumas manchas de tinta. Você está trabalhando muito, Fiona, trabalhando demais. Não quero que você trabalhe tanto, nunca mais. Não quero que você continue trabalhando deste jeito, eu quero cuidar de você. Quero mimá-la e afastar qualquer preocupação da sua cabeça. Fiona o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Will, o que você está querendo dizer? Em vez de responder, ele a tomou nos braços e beijou-a com intensidade, tão intensamente que ela perdeu o fôlego. Senti tanto a sua falta, nunca mais ficarei tanto tempo longe de você. Isso não vai acontecer, Will, ela disse ao mesmo tempo em que acariciava o rosto dele, se perguntando se teriam sido os drinks que ele tomara com os filhos, que haviam causado aquele comportamento estranho. Agora você já tem o contrato e qualquer dia desses o meu salão de chá ficará pronto. Estará aberto daqui a pouco tempo e não terei que dispensar tantas horas para ele. Vou ter de novo minhas noites livres e... Eu quero mais que as suas noites, Fiona. Quero beijá-la quando você acordar de manhã em nossa cama. Quero desfrutar todas as refeições com você do outro lado da mesa. Quero chegar do trabalho no final do dia e poder ver o sorriso lindo e os nossos filhos correndo para me receber. Will enfiou a mão no bolso e tirou uma caixinha. Embora a noite estivesse cálida, de repente Fiona tremeu de frio. Ele abriu a caixa, pegou um estonteante anel de brilhante, colocou no dedo dela e disse: Fiona, você quer casar comigo? Jesus Cristo, veja o tamanho disso, é tão grande quanto um ovo, exclamou Michael. Pare de exagerar, disse Fiona. Ele retirou o enorme e solitário de brilhante de dentro da caixa e mostrou para Mary. É maravilhoso, Fiona. Por que você o está guardando na caixa? Por que você não o usa? Ela perguntou. Acho que não devo. Por que não? Perguntou Michael. Ele é seu, não é? Não de verdade, pelo menos até agora. Eu ainda não aceitei. Michael olhou horrorizado para ela. Você deu fora nele? Não. O que você fez então? Disse que precisava de um tempo para pensar. Pensar se eu quero ou não passar o resto da minha vida como senhora McLean. Ela disse compenetrada. É a escolha de um marido e não de um casaco novo. O senhor sabe, trata-se de um casamento, de votos, de compromisso. Tenho que me sentir segura. Eu quero saber do fundo do meu coração se ele é o homem da minha vida. E se ele não for, quem será? O rei de Sião? Com toda a certeza eu lhe digo que se você não quiser se casar com Will McLean, eu mesmo me caso com ele. Ele vai tratar você como uma princesa, ora se vai. Você não terá mais que se preocupar com chás e costeletas de porco. Vai se fartar de seda pelo resto da vida. Modere suas palavras, Michael. Mary o repreendeu. É uma questão delicada. Fiona tem todo o direito de dispor de um tempo.
Afinal, é a maior decisão que ela terá que tomar em toda a sua vida. Mas ele é um bom homem e é louco por ela. O que mais ela pode querer? Fiona suspirou. Porque eles não estavam dormindo? Ela achou que a casa inteira estaria dormindo quando chegasse, mas Michael e Mary estavam sentados na sala de visitas tomando um licor. O avançado da hora e o rosto afogueado dela deixaram transparecer que tinha acontecido alguma coisa. Ela queria manter a proposta de Will em segredo para poder refletir de maneira mais íntima, mas eles a pressionaram e ela acabou falando. Michael pôs o anel de volta na caixa e devolveu para ela. Meu conselho é que você ponha este anel no dedo e dê o sim, antes que ele pense 2 vezes, disse Michael. Antes que ele perceba como você é cabeça dura e geniosa. Eu lhe agradeço muito. Só estou tentando orientá-la, afinal. O que direi para o meu irmão quando encontrar com ele no céu? O que o faz pensar que o senhor vai para lá? Perguntou Fiona. Michael ignorou a ironia. Ele vai me dar uns cascudos e dizer: Michael, por que você não a orientou? Por que permitiu que ela desperdiçasse a vida com essa loucura de salão de chá? Não estou desperdiçando a minha vida. Eu adoro o rosa chá. E também o gosto chá e também o armazém. Nossa, mocinha, isso não é trabalho para mulheres. Trabalho de mulher é ter filhos e cuidar da casa. E é isso que faz as moças felizes e realizadas e impede que elas fiquem voluntariosas e rabugentas como você. Você tinha mesmo que ter feito isso, claro que tinha. Olhe, se você perder o McLean tão cedo não vai encontrar outro como ele. Eu vou para a cama, disse Fiona irritada. Mary alcançou-a no corredor. Não dê atenção a ele, ela disse com gentileza. Ele só quer vê-la feliz e estabelecida, só isso. Você deve ouvir a voz do seu coração. Isso é o que interessa. Deu-lhe um beijo maternal e recomendou que dormisse. De repente, Fiona sentiu uma terrível falta da mãe. Sua mãe lhe diria as palavras certas e a deixaria aliviada. De que forma ela deveria agir? Como saber o que era mais certo? Mary já estava no meio do corredor quando Fiona chamou. O que é, querida? O que foi que seu coração lhe disse quando seu marido a pediu em casamento? Mary sorriu. Ele me disse que o sol nascia e se punha só por causa dele e que os pássaros cantavam somente para ele e que eu não poderia viver um único dia sem ele. Você conhece essa sensação? Sim, disse Fiona, eu conheço. Já dentro do seu quarto, ela colocou a caixa no anel sobre a cômoda. A caixa do anel sobre a cômoda, acendeu o lampião e graduou a chama. Estava fatigada e queria dormir. Desabotoou a blusa e tirou a saia e pôs as roupas no encosto da cadeira. Depois disso, seus olhos pousaram outra vez na caixinha do anel. Abriu-a e enfiou o anel no dedo. O diamante brilhava como se fosse uma estrela colhida no céu e colocada no anel. Era perfeito. Definitivamente impecável. E parecia tão deslocado em sua mão cheia de cortes e grosseiramente vermelha. Ela o tirou do dedo e guardou-o numa gaveta da cômoda. Ao cruzar o quarto para pegar a camisola, viu seu reflexo no espelho. Na frente dele, de camisola e anágua, ela soltou seus cabelos longos e os deixou sobre os ombros. Will tinha dito que ela era linda e ela se perguntou: será? Mirou-se com atenção, tentando ver o que ele tinha visto, que o fez querer beijá-la. Apalpou a cintura, segurou os seios e os ergueu.
Tirou as calçolas, desabotoou a camisa e timidamente olhou o seu corpo desnudo. Sua pele era macia e elástica, abençoada pelo brilho suave da juventude. Seus membros eram fortes e delgados. Deslizou a mão no ventre, imaginando-o cheio e redondo. Will tinha dito que queria ter filhos com ela. Fiona faria 19 anos na próxima primavera. Muitas com a idade dela já estavam casadas, algumas já eram mães. Se ela se casasse com ele, logo seria mãe. Até que seria bom ter um marido e um bebezinho para cuidar. Ela fechou os olhos e tentou se imaginar na cama com Will. Visualizou o rosto e os lábios dele em seu corpo acariciando-a. Mas eram azuis os olhos castanhos que ela tentava imaginar. O cabelo despenteado e longo era louro. Os lábios que sussurravam seu nome não eram os de Will. Eu te amo, Fi, diziam esses lábios, e sempre vou te amar. Ele era aquele para quem o sol nascia e se punha, para os pássaros. Aquele cuja falta a fazia morrer. Não. Ela sussurrou com veemência, vá embora, por favor, vá embora. Já fazia algumas semanas que ela havia pensado nele e se permitido relembrar seu rosto e sua voz. E agora tentava afastar estas imagens, mas elas insistiam em voltar. Irrompiam de seus esconderijos e fluíam, sem que fossem convidadas e desejadas. 1 milhão de lembranças de Joe, o modo como ele olhava para o rio, querendo vê-la ao sol, o som de sua risada, seu cheiro quando chegava suado do mercado ou depois do banho, aos domingos, a sensação do coração dele batendo sob as mãos dela. O poder, a força e a nitidez destas lembranças a deixavam atordoada. Era como se ele estivesse ali no quarto com ela, como se ela pudesse esticar os braços e tocá-lo. Mas ela sabia que tão logo abrisse os olhos, essas lembranças não estariam mais ali, nenhuma delas, e ela estaria só. As lágrimas brotando de seus olhos, ela chorou de dor e saudade. Fiona focou seu pensamento em Will, em todas as suas admiráveis qualidades na tentativa de se convencer de que agora o amava e não a Joe. Mas seu coração não ouvia. Estava emparedado e fechado. Há muito tempo ele fizera a sua escolha e fora rejeitado. E agora o coração doía dentro dela, quebrado e vazio, e gelado como pedra. Ela abriu os olhos e de novo mirou o seu reflexo. Viu um rosto molhado de lágrimas de tristeza e raiva. Viu um corpo que por ora era elástico, mas que um dia perderia o viço. Viu uma jovem que um dia seria uma velha, frágil, entrevada e sozinha, e se deu conta de que se não expulsasse Joe do seu coração de uma vez por todas, ela nunca aceitaria o amor que Will lhe oferecia e acabaria exatamente como a senhorita Nicholson, desperdiçando a vida com luto por alguém que não morrera. Rapidamente vestiu de novo as roupas e tirou a caixinha da gaveta da cômoda. Abriu-a e colocou o anel em seu dedo. Deu uma pausa de alguns segundos enquanto ouvia a porta do seu quarto. A casa estava em silêncio. Mary tinha subido para o seu apartamento, Michael já estava dormindo. Ela pegou a bolsa e saiu do quarto e da casa, sem fazer ruído, determinada a enterrar o passado e abraçar o futuro. Você não pode cavar lá, já lhe falei isso, Hugh, disse Will. Ele estava na saleta do seu quarto, apertando o bocal do seu negro telefone como se quisesse estrangulá-lo. Como é que você vai dinamitar? Explodirá o terminal Grand Central e todo o East River. Usaremos o método de cortar e cobrir.
Abra um buraco, disponha os trilhos, feche o buraco. O quê? Não estou ouvindo, espere. Will bateu o fone na escrivaninha, jurando que a recém-formada companhia McLean Communications daria um sonoro pontapé na bunda da American Bell. Quando a comunicação foi reestabelecida, ele terminou a conversa com o prefeito, perguntando-se se o homem não tinha nada melhor a fazer do que se ocupar com o metrô à meia-noite de sábado. Ele mesmo já estava de roupão, pronto para se retirar para o seu quarto, com uma taça de vinho e um livro nas mãos, quando o telefone tocou. Agora se via envolvido em uma discussão em torno da engenharia subterrânea, quando tudo o que queria era deitar e cuidar do seu orgulho ferido. Naquela mesma noite, mais cedo, ele tinha pedido Fiona em casamento. Achava que ela pularia em seus braços e aceitaria efusivamente. Mas, em vez disso, ela pediu um tempo para pensar. Ela o beijou e disse que se sentia honrada. E também disse que o amava, ele acreditou. Mas quando a abraçou, ele a sentiu rija, de um modo defensivo que lhe era bastante familiar. Ela se afastou, como sempre fazia quando ele se achegava demais. Está me ouvindo agora? Ótimo. Perturbador? Sim, é claro que será. Fazer uma linha subterrânea sobre a cidade causa transtornos. A súbita aparição do mordomo à soleira da porta o deixou surpreso. Ele achava que o homem já tinha ido para a cama. Chegou alguém que quer vê-lo, sussurrou o mordomo. Quem? Perguntou Will, sem falar. Primeiro, o telefonema do prefeito e agora um visitante a esta hora da noite. O que há de errado com esta gente? É a senhorita Finnegan, senhor. Will levantou o dedo fazendo sinal para que o homem permanecesse no lugar. Às vezes o péssimo serviço da Bell era providencial. Hugh, não estou ouvindo. A linha está caindo outra vez. O quê? Não estou ouvindo nada. Ele pôs o fone no gancho. Se o telefone tocar, não atenda. Passou pela porta, foi até o corredor, desceu a escada e chegou ao vestíbulo. Fiona estava lá, com os cabelos soltos e o rosto afogueado e suado. O que houve? Ele perguntou alarmado. O que há de errado? Você está sem fôlego? Eu corri. Ela respondeu ainda ofegando. Correu? De onde? Lá de casa. Você o quê? Correu pela 8ª Avenida inteira? Fiona, você é louca? Nesta hora tem todo tipo de gente nas ruas. Podia ter acontecido alguma coisa com você. Não brigue comigo, eu não consegui encontrar uma carruagem. Tive que vir, Ela estava tão sem fôlego que não conseguia terminar a frase. Will. Ela gaguejou. Enterrou as mãos no cabelo dele e puxou o rosto dele para o dela e o beijou. Eu queria lhe dizer que aceito, sim, eu quero casar com você. Will estava surpreso com a presença de Fiona em sua casa e confuso com a virada súbita da situação. Fiona, eu não sei o que dizer. Estou nas nuvens, mas você está certa disso? Pensei que você queria um tempo. Não quero mais, mudei de ideia. Quero ser sua esposa se ainda me quiser. É claro que quero, mais do que qualquer coisa no mundo. Ele a estreitou nos braços, emocionado, por ela ter corrido até lá para dizer o que queria. Quando ela lhe pediu um tempo, ele achou que ela só queria encontrar um jeito de descartá-lo educadamente. E agora estava ali, nos braços dele, fazendo com que o seu mais profundo desejo se tornasse realidade. Sente-se, ele disse envergonhado pela voz embargada. Você está arfando como um cavalo de corrida. Gostaria de um copo de vinho? Acabei de abrir a garrafa. Está no meu quarto. Sente-se no estúdio que eu trago já. Ou você quer alguma coisa gelada? O que eu queria mesmo era um bom banho, ela disse, ignorando a sugestão de Will,
de esperá-lo no estúdio. Ela o seguiu pela escada. Um banho? Ele se virou, viu que ela se dirigia para o banheiro e se perguntou se toda aquela corrida não tinha afetado o juízo dela. Acho que você devia tomar alguma coisa e depois eu a levo para casa, já é muito tarde. Eu não vou para casa, ela disse tranquilamente. Vou passar a noite aqui. Will, que segurava a garrafa de vinho, colocou-a bruscamente de volta. Veremos, ele retrucou. Você está realmente segura quanto a isso? Estou sim. Ela atravessou o quarto e o beijou mais uma vez, ternamente e intensamente. Depois desabotoou e despiu a blusa, tirou a saia e as botas. Ela ficou na frente dele apenas com a roupa de baixo. Seu corpete empapado de suor aderira à sua pele. Ele podia ver através do tecido, o contorno, as sombras. Seu desejo era levá-la para a cama e fazer amor com ela, naquele segundo de imediato, sem nem mesmo se deter para tirar o roupão. Mas ele não podia. Tinha que se controlar de alguma forma. Ele tinha que refrear o impulso de agarrá-la. Will, eu corri por quarteirões e quarteirões. Estou suada como um estivador. Será que eu posso tomar um banho? Tem alguma banheira neste seu palácio? Ou terei que esquentar a água para tomar um banho de cuia? Não, é claro que não, ele disse sorrindo, não aqui. Ele a guiou pelo seu quarto, uma ocupação masculina, até o banheiro, um enorme aposento todo de mármore Carrara branco, com um tapete persa no chão, duas pias, grandes espelhos nas paredes e uma imensa banheira de mármore no centro. Ele a guiou. Ele abriu as torneiras da banheira e procurou alguma coisa. Nos armários para aromatizar a água, não havia nada doce nem floral, o sândalo serviria. Despejou os sais de sândalo na água, observou, enquanto se formava a espuma, e em seguida pegou algumas toalhas e deixou-a sozinha no banheiro. Alguns minutos depois, preocupado com a possibilidade de ter esquecido alguma coisa, ele bateu à porta e disse: Você precisa de alguma coisa? Estou bem, só um pouco sozinha. Posso fazer companhia? Prometo que não vou olhar. Fiona riu. De qualquer forma, você não veria nada. A banheira está cheia de espuma. Estou me sentindo como se estivesse sentada num merengue. Você colocou muito sal na banheira? Acho que exagerei, ele disse com timidez, enquanto entrava no banheiro. Desculpe, quem sempre faz isso é o camareiro. Quer um pouco de vinho? Puxou uma cadeira para o lado da banheira e estendeu seu copo de vinho para ela. Fiona tomou um gole, fechou os olhos e suspirou de prazer. Will pegou uma esponja e esfregou o pescoço e os ombros dela. Isso é tão bom, ela disse. Ele passou a esponja em seu rosto e brincou dizendo que ela ficaria limpinha. Ela tomou outro gole de vinho e disse em seguida: Estou me sentindo aqui como se estivesse num castelo, Will. Exatamente como uma princesa a salvo do mundo e de todo mundo. Você sempre estará segura comigo, não deixarei que se magoe com nada. Nunca, eu juro. Ele se inclinou e beijou a boca molhada de Fiona. Ela estremeceu, a água estava esfriando. Você está com frio, vou pegar uma toalha maior. Ele se levantou e foi até um grande armário castanho, que ocupava uma parede inteira. Abriu e fechou várias portas, perguntando-se onde estavam guardadas as toalhas maiores. Ah, achei, ele disse. Ela se levantou de costas para ele, a água escorria pela sua pele. Ele viu a longa e graciosa linha de sua espinha, a curva estreita de sua cintura, suas nádegas arredondadas e rosadas pelo banho. Controle-se, Will. Ele murmurou para si mesmo, controle-se.
Contornou a banheira e entregou a toalha. Ela cruzava os braços sobre os seios. Os cabelos molhados grudavam-se em sua pele. A água escorria pelo delicado ventre e descia pelos quadris e coxas de marfim. A água também escorria entre as suas coxas. Ele fez força para não fixar o olhar, mas não se conteve. Meu Deus, olha só você, Fiona, você é tão adorável. Tão adorável. Sou? Ela falou com uma voz tão tênue e tão vulnerável que fez o sangue dele ferver. Ele a olhou no fundo dos olhos, estavam arregalados, líquidos e desoladamente inseguros. É sim, e se não sair daí vou acabar fazendo amor com você na banheira. Ela riu e saiu da banheira. Ele pôs uma enorme toalha turca em seu corpo e a fez sentar-se no vaso sanitário. Enrolou outra toalha nos cabelos dela e começou a secá-los. Ela se secou toda e levantou-se. Ele estendeu-lhe um roupão. Eu não quero isso, ela disse, desvencilhando-se das toalhas. Não havia mais incerteza em seus olhos. Agarrou-o pela cintura e puxou o roupão dele pelos ombros. Ele estava nu debaixo do roupão. Ela pressionou seu corpo contra o dele e a sensação do corpo dela desnudo. Ela acariciou os pelos do peito dele e o beijou. Eu quero você, Will, ela sussurrou. Ele a levou para sua enorme cama de casal. A colcha e as cortinas eram de um tecido acetinado azul, e contra elas Fiona parecia uma escultura de Vênus. A princípio, as mãos dela demonstravam-se hesitantes e tímidas. Ela as deslizou pelo peito dele e pelas costas. Isso era mais do que ele podia aguentar. Afastou as mãos dela, ergueu-se e procurou por algo na mesinha de cabeceira. Depois estendeu-se ao lado dela, tomou-a nos braços e beijou-a, apertando o seu corpo o máximo que pôde. O desejo, o gosto e o perfume dela o deixaram enlouquecido. Ele não conseguia mais se controlar. Tentou se segurar, tentou ser delicado. Will, ela disse alguns segundos depois. Está tudo bem, Fiona, ele disse acalmando-a. Eu tomei cuidado. Quem teria feito amor com ela? Ele se perguntou. Algum rapazola idiota? Ele mostraria a ela o que era um verdadeiro amante. Tomou cuidado? Como? Ela perguntou. Um truque francês. Ele respondeu sentando-se para remover o preservativo usado. Tirou um novo de sua gaveta e explicou como é que o preservativo funcionava e acrescentou, desculpe, querida, não consegui me segurar bem que tentei. Em todo caso, foi só um treino, vai ser melhor da segunda vez, prometo. Segurou o rosto dela, beijou-a e depois deslizou as mãos em seu corpo. Ela soltou uma risada que foi substituída pelos suspiros, à medida que ele introduzia os dedos com delicadeza e a fazia acelerar a respiração, o que indicava que ela estava pronta novamente. Depois ele afastou sua mão. Oh, Will, não. Não. Pare, por favor. Ele acalmou os protestos dela com beijos e, novamente, de maneira sensual, desta vez sem pressa, como se tivesse centenas de anos para beijá-la e tocá-la e estar com ela. Beijou-a na boca e murmurou elogios no ouvido. Ele sentiu que ela era possada por uma mudança que a fazia responder com o corpo aos clamores do dele, de um modo que ela visivelmente não esperava. Ela se contraiu, agitou-se contra ele como se quisesse empurrá-lo.
mas logo se mexia junto com ele, inteiramente submetida. Os olhos delas prenderam-se aos dele por um instante. Ele achou que captava alguma coisa arredia naqueles olhos, alguma coisa selvagem e particular. E tão rápido quanto surgiu, isso se dissipou, e os olhos dela se fecharam, enquanto seu corpo arqueava contra o dele. Isso o deixou entusiasmado. Queria amá-la diversas vezes seguidas, queria possuí-la.